as pessoas transgrediam a lei. Por que transgrediam? Porque a lei não mudou e não muda o comportamento de ninguém. A letra por si só não tem poder de nada. A Bíblia por si só não tem poder para nada. O que tem poder são as suas escolhas, as suas decisões. Isso sim tem poder. A prova é você estudar toda a Bíblia e verás. Pessoas morriam. Por que morriam? Porque a lei dizia não fazer tal coisa. A letra dizia não fazer tal coisa. Porque caso fizesse, acontecia, morria. A letra mata. É nesse sentido. A letra matava. O descumprimento da lei matava. Não adulterarás. Se adulterasse, morria. É nesse sentido que a letra mata. O descumprimento dela. Só que a constituição da letra, ou a constituição da lei, foi objetivando a mudança comportamental. Por quê? Porque o povo sai do Império Egípcio com a bagagem cultural do Egito, o conhecimento do Egito, a religião do Egito, e não deu outro. Quando Moisés está lá no Sinai para receber a letra, tal como praticando a idolatria do bezerro de ouro. O que aconteceu? Morreram! Os tais espirituais morreram. Então é nesse sentido que a letra matava. Porque visava a mudança comportamental. E não tem como. A Bíblia não muda ninguém. O que muda são as suas escolhas. Professor, antes de ser evangélico eu roubava. Virei evangélico, não roubo mais. A Bíblia mudou minha vida. Não, a Bíblia não mudou. Você fez uma escolha de não roubar porque está dentro da igreja. Senhor, eu fumava e bebia, agora eu aceitei Jesus, me batizei, agora não fumo e não bebo. Porque a Bíblia me libertou. Não, também não liberta ninguém. É sua opção. Você não fuma e não bebe com medo de não participar da ceia, com medo do seu líder, com medo do que os irmãos dirão, porque a vontade, muitos ainda continuam. Você evita de ir em festas que tem cigarro, que tem bebida. Por quê? Primeiro tem uma recaída, foi liberto, não existe libertação, é sua escolha. Porque quando a pessoa se afasta da igreja, o tal desviado volta a fumar, volta a beber, volta a se prostituir. Que libertação que foi essa então? Entende? Não tem poder de libertação nenhuma. São as suas escolhas. Tem gente que não segue nenhuma religião. Deixou de fumar, deixou de beber, deixou de se prostituir e tantas outras coisas. Então, religião e livro não liberta ninguém, meu amigo. Prepare-se para a verdade que vai te deixar em choque. Imagina só, uma galera que pega um versículo da Bíblia e com aquele ar de quem manja tudo, diz que a letra mata, sem nem ao menos entender o que está falando. E o pior, acham que estudar muito, decorar versículo, é sinônimo de sabedoria. Mas na real, são só uns ignorantes, que vivem se enganando com essa interpretação rasa, sem nem saber o que significa de verdade esse versículo. A letra mata. Eles não sabem que a letra não tem nada a ver com estudo ou conhecimento, mas sim com um contexto profundo que eles jamais vão entender, por pura falta de reflexão. Uma cambada de incautos, repetindo palavras sem nem ao menos saber o impacto disso. É o tipo de gente que faz questão de ser ignorante, se achando sabida. Vamos dar um basta nisso. Agora, com essa introdução bombástica, vamos direto ao que interessa. Prepare-se para a verdade que vai mexer com sua cabeça. Só que se liga, galera. Tá no ar mais um corte pesado do professor Fábio Sabino. E dessa vez, ele não alivia. Se você acha que já viu de tudo, espera até assistir essa análise destruidora, cheia de argumento sólido e sem papas na língua. Aqui não tem edição conveniente, não tem distorção, é tudo na lata. E olha só, o canal de cortes do professor Fábio Sabino chegou para ficar. Um canal novo, com recortes afiados dos melhores momentos das aulas e refutações dele. Então, já sabe, né? Se inscreve em peso, ativa o sininho e bora fortalecer esse trampo. Comenta qualquer coisa nos vídeos, seja dúvida, crítica ou sugestão, só respeita o professor, caramba. E claro, compartilha com a galera para espalhar esse conhecimento. O link do canal tá na descrição, então não vacila. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala, gente, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos à aula sobre Série Paulo. Quem foi ele? Hoje a aula será tratada a respeito de um versículo muito bem conhecido, muito utilizado pelos fundamentalistas, por aquelas pessoas que se julgam muito espirituais, por aquelas pessoas que são contra o saber, o conhecimento, a interpretação de texto, as pessoas que dizem que a letra mata. Algumas pessoas, ao usarem essa expressão, a letra mata, elas julgam que o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, a interpretação da Bíblia, ela mata se a pessoa não colocar a pitada do Espírito Santo, da espiritualidade e tantas outras coisas. Mas a questão seria, será que essas pessoas sabem do que trata isso? Será que essas pessoas já procuraram, acredito que não, né? Entender qual o contexto, essa palavra até mesmo, contexto, ela só é estranha para essas pessoas que se julgam espirituais e que criticam o conhecimento e o saber. Até essa palavra contexto. Nós vamos perguntar, isso é de comer, é? Contexto? É doce ou é salgado?
para vocês verem a que ponto chega a ignorância dessas pessoas. O problema é que quanto mais ignorante, mais fácil é de ser manipulado. Então, se ele encontra uma pessoa que ele julga ser mais espiritual do que ele, pode acreditar que essa pessoa será manipulada. Agora, aqueles que procuram o saber, o conhecimento, procuram a sabedoria, a inteligência, o desenvolvimento cognitivo, pode acreditar que essas pessoas dificilmente serão enganadas por charlatões, por picaretas, por 171, por corjas de vagabundos religiosos, salafrários, pilantras. Religiosos, pluralizado, me refiro a alguns, tá? É o todo pela causa e a causa pelo todo. Apenas uma figura de linguagem. Infelizmente, teve um episódio, numa live, em que uma garota, ela me ofendeu por usar essa expressão da letra. Ou seja, porque eu sou um professor, um teólogo, hermeneuta, exegeta. Então eu tenho muito conhecimento, sou muito inteligente, eu leio demais, eu sei demais. Então isso me mata, porque a letra mata. E são essas pessoas que se julgam seres espirituais que mais ofendem as pessoas. Por incrível que pareça. Quando existe a tal da espiritualidade no meio, ela não conseguirá subsistir ao conhecimento. Não tem como aquele que diz ser espiritual ou as coisas espirituais subjugar o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, o desenvolvimento, a criatividade, a mudança, o foco, o plano, o planejamento, a construção mental. Nenhum dos tais espirituais consegue sobrepujar aqueles que têm conhecimento. E fazer uso desse versículo e não entender o seu significado dentro do contexto é ignorância, não é espiritualidade, é burrice. Essa é a verdade. Entende, senhores? Ou seja, os espirituais é uma vergonha que existe. Se julgam, mas não são porcaria nenhuma. São as piores escórias que existem dentro do cristianismo. Como se diz, são as laranjas podres. São os que se julgam espirituais. E aí o que fazem? Por inveja, por dor de cotovelo, por tantas outras coisas. Olha para quem tem conhecimento, para quem estuda, para quem fez uma faculdade, para quem tem uma inteligência, para quem tem uma articulação, para quem tem uma boa oratória, uma boa exposição. Aí diz, esse aí está perdido. Esse aí só tem letra. Esse aí está morto. Porque está escrito na palavra de Deus. A letra mata. Quem nunca ouviu isso? Né? Então vamos lá, a letra mata e o Espírito vivifica. Diz assim, 2 Coríntios 3,6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. O qual nos fez também capazes de ser ministros, no plural, não só Paulo, muitos outros também, de um novo testamento. Vamos discutir um pouquinho isso aqui. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Primeiro, o que era letra para Paulo? Será que a letra para Paulo era o conhecimento? Se for, tá lascado, porque conhecimento ele tinha, né? A interpretação de texto piorou. Se era fariseu, era intérprete também de texto. A exegese, era fariseu, sabia muito bem disso, né? Será que a letra que mata não é espiritualizar o texto? Isso aqui, não precisa nem falar. Isso aqui é o que mais pesa para os fanáticos, os religiosos extremistas, fanáticos, que são, tem uns, você vê a que ponto chega? Tem alguns religiosos que são contra até mesmo os filhos fazerem uma faculdade. Não, irmão, o que ensina aqui é joelho no chão e oração. Unção do Espírito Santo. Ignorante. Vamos dizer outra palavra. Pessoas que dizem isso, infelizmente, são pessoas ignorantes. Eu ouvir isso de um senhor de idade avançada, eu até entendo. Agora, ouvir que o que manda é joelho, oração e jejum, uma pessoa de 50, 60 anos, aí é ignorante, filho. Porque 50 tenho eu. E ainda mais ouvir de alguém de 20, 30. Aí pode internar que o negócio tá sério. Porque no período em que vivemos, com o acesso que as pessoas têm, alguém falar que não precisa de nada disso, pode internar. Nasceu no mundo errado. tá no mundo errado. Pois bem, então será que era isso? Porque algumas pessoas... Não, quando você lê, você tem que espiritualizar o texto. Espiritualizar o texto, preste bem atenção. Eu posso espiritualizar um texto, ou seja, espiritualizar seria sinônimo de aplicabilidade para os dias de hoje. Seria mais ou menos isso. Por quê? Por que aplicabilidade para os dias de hoje? Porque existem textos que eles estão e foram escritos na cultura daquele período, na gramática daquele período, no contexto daquele período, sociológico, antropológico daquele período. E ao tentar aplicar aquilo para hoje, é complexo. Às vezes até dá, dependendo se as circunstâncias atuais, não posso dizer as mesmas, que é difícil, de encontrar situações daquele período com as mesmas dos dias atuais. Poderia fazer essa aplicabilidade, dependendo
depois ou após a interpretação que ali eu fiz, opa, aí corresponde com os dias atuais, poderia fazer essa aplicação que as pessoas chamam de espiritualidade? Posso, não há problema algum. O problema de espiritualizar o texto, trazer a sua aplicabilidade para os dias atuais, é que nem sempre o contexto daquele período corresponde com os dias atuais. Você quer ver? O problema onde existe? Livro do Apocalipse. É quando a espiritualização ela é agravada naquilo que as pessoas chamam de cumprimento profético, de profecias que ainda se cumprirão. Aí as pessoas pegam esses textos, espiritualizam, e qualquer circunstância que ocorra no mundo hoje é cumprimento de profecia. Está lá, irmão. Estava escrito, ele está espiritualizando o texto. Então está errado? Sim, está errado. São essas pessoas que fazem isso, tentando encontrar em qualquer fenômeno natural ou não um cumprimento profético, que aí eles são contra como a minha pessoa que interpreta exegeticamente, hermeneuticamente diz não tem nada de cumprimento profético. Tá vendo aí, ó? Aí, ó, é um letrado. Isso aí só anda na lei, isso aí tá morto, porque a letra mata, o espírito vivifica. É nesse sentido que eles atacam as pessoas que sabem interpretar um texto. Infelizmente. Estão entendendo agora onde chega? Pode ver. Quando começa a pode ver, ao espiritualizar demais, para aplicar para os dias de hoje, o que eles fazem? Sai da regra contextual. Primeira regra, batata. Quando o camarada aplica ou espiritualiza, pode acreditar que saiu da interpretação contextual onde está a narrativa. Um dos grandes escritores que fez isso, isolou versículos do seu contexto para aplicar aos dias atuais, é o Evangelho de Mateus. Nas expressões que estão assim escritas. E isso aconteceu para que se cumprisse que escreveu fulano de tal. Todas, sem exceção, todas as passagens do Evangelho de Mateus que faz referência ao Antigo Testamento como cumprimento profético em Jesus são espiritualizadas, entretanto heréticas. Por quê, professor? Porque desrespeitou o contexto. O escritor, ao fazer isso, acabou. E aí você chegar para o crente hoje e falar, irmão, por que está escrita a verdade? Cuidado. Não, professor, mas está escrito aqui, ó, no Evangelho de Mateus, da Virgem. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, então, para que se cumprisse que escreveu o profeta lá. Aqui na Virgem, cumprimento profético. Aí você vai pegar o contexto de Isaías 7, analisar, não tem nada a ver. Aí quando a pessoa faz isso, traz a hermenêutica com a exegese do texto, para aquele que se julga espiritual, você é um letrado, você é um carnal. Você está caído. É mais ou menos isso que acontece. Ficou claro, então? Posso espiritualizar o texto? Posso. No sentido da sua aplicabilidade para os dias atuais? Posso. Contanto que lá, aquilo que eu quero transportar para hoje, condiz com os dias atuais. Tá? Que eu digo para vocês que é complicado. Não é tão fácil encontrar contextos e que esteja aqui hoje, aqui, né? Dá para aplicar porque aconteceu lá e está acontecendo aqui hoje, então é isso aqui. Bom, ficou claro que é o tal de espiritualizar o texto? Espiritualizar o texto é isso, tá? Aqui Paulo, no versículo, contrasta a antiga e a nova aliança com referência à sua característica dominante, grama ou pneuma, escrita ou letra e espírito. E seu resultado inevitável, apoktene ou zopoiei, que morre o que vive. Embora grama signifique basicamente letra, e portanto que está escrito, um documento escrito, não se referia à escrita em geral. Ah, não, professor? Não. Dentro do contexto, não. Mas a lei mosaica em particular. Tanto que a prova que Paulo tratava da lei que matava, a letra que mata, tira a palavra letra e vamos colocar lei agora. A lei que mata e o espírito que vivifica. Tratava da lei que matava e não o conhecimento, a exegese, e ainda mais de uma crítica referente à Bíblia, se vê nos versículos abaixo que diz. Eu vou ler aqui, mas deixa eu explicar. Então, para algumas pessoas fundamentalistas, religiosas, fanáticas, espiritualizadas, o que mata é quando você começa a julgar os valores que aqui estão. Quando você começa a criticar os valores que aqui estão. Porque na mente de algumas pessoas, ninguém pode julgar a Bíblia. Ninguém pode criticar a Bíblia. Ninguém pode falar mal da Bíblia. Porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, infelizmente, para esses tais espiritualizados. Calma que no final da aula eu vou falar o que é ser espiritual, tá? Vou falar o que é ser espiritual. Então, a partir do momento que você começa a julgar que a minha funcionalidade, a minha profissão como hermeneuta exegeta é isso.
é julgar os valores que aqui estão, é criticá-la. Pergunta aí, o que é ser um exegeta? Se ele não falar que é para criticar, então ele não sabe o que é exegese. Porque a exegese é constituída, a exegese é constituída da crítica textual, o nome, crítica textual, crítica literária, crítica das formas, crítica das fontes, que é o julgamento. A crítica textual nada mais, nada menos do que julgar as variantes, as palavras que podem estar inseridas no texto ou não, das que estão inseridas no aparato crítico. E dentro da crítica textual eu vou usar evidência, que é o método de julgamento, evidência externa e evidência interna. Isso é crítica. A crítica literária, eu vou julgar o que eu entendo como a porção textual onde inicia o meio e o fim da narrativa, que se chama-se de segmentação textual. As porções menores daquele capítulo, com 30 versículos, eu posso resumi-los, que isso nós chamamos de perícope. Porções menores. Isso é um julgamento também, eu que julgo. Qual a parte, para mim, que é o fechamento da segmentação e quantas perícopes ali para mim tem. Eu vou julgar por pronomes, eu vou julgar por conjunções conclusivas que fecham-se o assunto, por questões de contraste, como mas, o porém, entretanto, as adversativas. Isso é a crítica literária. A crítica da forma, eu vou julgar aquilo que eu acredito ser próprio do escritor da narrativa, o seu vício de linguagem. Opa, rapax legomeno, palavra atestada por uma única vez. Isso aí da crítica da forma, eu vou criticar e julgar esses elementos. A crítica da fonte, eu vou procurar entender se aquela narrativa de qual fonte se obteve. Uma fonte helenística, uma fonte romana, aquele conteúdo veio de um poeta, aquele conteúdo veio de um escritor, aquela fonte lá do Antigo Testamento, que o escritor do Novo escreveu. Isso é crítica da fonte. Então a fonte que deu origem àquilo, tudo isso feito é uma exegese. Tá? Caramba, eu não sabia que tudo isso feito era uma exegese. Isso eu explico no livro Manual de Exegese do Antigo Testamento, uma crítica em Ezequiel 28. Isso aqui foi o primeiro que eu publiquei, mas agora a capa dele é essa aqui, tá? Pronto. Tá bom? Essa aqui é a capa nova, tá? Isso aqui quando eu escrevi em 2009. Manual de Exegese, meu primeiro livro qual eu publiquei. Ficou claro agora, mais ou menos? Então, quando alguém se dá a criticar, a julgar, aí levanta-se os estágios espirituais. Não, irmão, não pode criticar a Bíblia, não pode julgar os valores que nela estão, porque é a palavra de Deus. Aí, se você continuar assim, você vai ser manipulado como esses que dizem isso são. As pessoas mais fáceis de serem manipuladas são aquelas que são contra o conhecimento, contra o saber, contra o entendimento, contra o estudo. Esquece, viu? Cuidado em andar com pessoas nesse nível que você vai se afundar. Vai se afundar. Muito cuidado. Pessoas que são contra o saber e contra o conhecimento, tá? Porque diz que é a letra, o conhecimento é a letra, e a letra mata. Cuidado, viu, crente? Continuo. Vamos ver agora o que Paulo queria dizer com letra. Vamos ver qual a letra que matava para Paulo. Contexto. Isso aqui alguns não sabem o que é contexto. 2 Coríntios 3,6. Qual é o contexto de Coríntios 3,6? Os antecedentes e os outros acima. Então eu tenho versículo 6. O que antecede é o versículo 5. O que sucede é o versículo 7. Então o contexto é o quê? Os versículos que antecedem e os versículos que sucedem. Ok? Esse é o contexto remoto. Contexto geral, pode ser um capítulo antecedente e um capítulo sucedente, tá bom? Diz assim, versículo 3 e 7. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Dentro de uma figura de linguagem, Paulo está fazendo uso. Porque ninguém é carta de ninguém. Alguém aqui é um papel? Alguém aqui é um papiro? Alguém aqui é um manuscrito? Não. Somos seres humanos, carne, osso. Ninguém aqui é uma carta, ninguém aqui é papel. Se você pergunta isso aqui para aquele crente que se julga espiritualizado, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é uma figura de linguagem. Não sabe o que é uma metáfora. Não sabe o que é uma sinédoque. Não sabe o que é um pleonasmo. Não vai saber nada disso, tá? Porque já é manifesto que vós sois a carta. O Senhor, mas está aqui os verbos auxiliares de existência afirmando. Isso aqui se trata de uma metáfora, porque uma das características da metáfora é usar a figura, mas com verbos no presente do indicativo. Verbos auxiliares. Sois, verbo ser, verbo haver. Está afirmando. Alguém aqui é carta? Não, ninguém é carta aqui. Vós sois a luz do mundo. Alguém é foto de luz? Não. Vós sois, está dizendo que é o sal da terra. Alguém é um pacote de sal? Não. Entende? A figura de linguagem é uma metáfora. Isso no ato da ceia.
isto é o meu corpo que é partido por vós, isso é o meu sangue. Então, a hoxa é a carne de Jesus? Não, é uma metáfora. Tá com o verbo lá, mas tá dizendo que é. Se você não entender o gênero textual, fica difícil, meu filho. É aí onde entra, porque os letrados sabem diferenciar o que é literal e o que não é literal. Agora, os espiritualizados, pelo amor de Deus. Ah, mas tá o verbo é aqui, então é porque é verdade. Isso aqui não é mentira, o professor Fábio Sabino é um carnal, é um ateu, não entende nada. Não sou ateu. E mesmo que eu fosse um ateu, isso diz do quê? Diz para a ignorância dos que se julgam ser espirituais. Não são espirituais, né? Deixa pra lá, depois eu falo. Ficou claro aqui por enquanto? Porque já manifesta que vós sois a carta de Cristo. Então, uma figura de linguagem. Ministrada por nós. Escrita. Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ô, louco! Então quer dizer que Paulo fez das pessoas uma carta, aí Paulo escreveu, não foi com tinta não, foi com o Espírito de Deus vivo. Aí Paulo então pegou o Espírito de Deus vivo, pegou ao crente e vou escrever em você, crente. É isso? Não, é uma figura de linguagem. Paulo está falando do seu ensino para as pessoas, dentro de uma figura de linguagem. Bom, e não em tábuas de pedra. Opa, tábuas de pedra? Paulo está fazendo alusão ao quê? Aos mandamentos de Deus, a lei de Deus gravada na pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que interessante, o versículo 6, desculpa, o versículo 3 nós estamos aqui. Então Paulo inicia o versículo 3 dentro do contexto remoto, no contexto remoto aí, nós já estamos entendendo. Ele está falando de escrita, de escrever, que é a origem da palavra grama, a palavra gramática, gramático em grego. Então ele já está associando palavras que são correlacionadas à letra. Então quando fala de letra, sinônimo de escrever, de escrita, de escritor. Regra contextual. Continua. Não tem bicho de 7 cabeças. Versículo 7. E o seu ministério da morte gravado com letras de pedra. Aqui agora, ó, palavra morte, sinônimo de mata ou matar. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a letra, a gramática, o escrito que estava em tábuas de pedra, que foi gravado com letras de pedra, trazia a morte. E que agora veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Uma vez que o versículo se refere a um código gravado em letras na pedra, os mandamentos, o vocábulo grama, que é o que está aqui, da letra, era uma metonímia conveniente para a antiga aliança, que as pessoas hoje chamam de Antigo Testamento, que não foi explicitamente mencionada até o capítulo 3, que nós estamos no contexto, versículo 14, que Paulo diz. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Aí está falando do véu de Moisés, quando Moisés entrava, quando Moisés lia. Olha o que vai entrar agora Paulo. O qual foi por Cristo abolido. O que Paulo está ensinando aqui? Se você for entender, o Velho Testamento se entende hoje como o Antigo Testamento, que é da Bíblia, o Antigo Testamento. Paulo está dizendo que foi abolido por Jesus. Aí vem a pergunta. Onde Jesus, em seu ministério, falou que tinha abolido as leis, ou mandamentos, ou Antigo Testamento? Onde? Será que Jesus, dentro do seu ministério, entendia que as leis gravadas na pedra matava? Olha o que Paulo está escrevendo. Vou ler novamente. Paulo está colocando, não sei quem estou dizendo, é Paulo. A letra mata. E a letra, dentro do contexto paulino, está bem claro, eram as letras, aqui ó, esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. É isso que eu estou dizendo. Paulo está dizendo que os mandamentos matava. A letra matava. Aí eu pergunto, Jesus, dentro do seu ministério, entendeu que a letra matava? Que a lei matava? Jesus desprezou a lei? Ou seja, Jesus realmente, segundo Paulo escreveu, no versículo 14, 2 Coríntios 3, onde está escrito que Jesus aboliu
a lei. Onde? Peraí, professor. Tá aí? Não. Isso é o conceito de Paulo. Agora eu quero a comprovação na palavra de Deus aqui. E se eu encontrar e provar para vocês que Jesus foi ao contrário disso que Paulo falou? Paulo está dizendo que Jesus aboliu a lei. E se eu encontrar o contrário, aí se trata de uma contradição. Se existe uma contradição, logo a tal inspiração cai por terra. Aí não existe inspiração nenhuma na Bíblia. Eu já sei que não tem, tá? Mas isso aqui eu estou ensinando dessa forma para os tais espirituais. Aqueles que dizem que na Bíblia não há contradição, porque como pode a palavra de Deus ter contradição? Deus se contradizer? Isso não existe. A Bíblia, o Espírito Santo inspirou os escritores a escreverem. Se o Espírito Santo inspirou as pessoas a escreverem, com certeza não cometeram contradições, mas aparentes contradições. Essa é a linguagem também dos tais fundamentalistas e os tais espiritualizados. São aparentes, não são contradições, apenas uma aparência. Isso é conversa para quem não tem conhecimento para engolir, comer e ser manipulado, viu? Cuidado, viu? Com os tais que dizem que é uma aparente contradição. Fala, Dadá, fala, primo, fala, Karina. Eu não falo nada para vocês, vocês ficam aí no meu Instagram e nem me mandam mensagem no meu WhatsApp. Eu tô esperando até hoje a pizza aí, viu, Karina? Viu, prima? Viu, Dadá? Até hoje, todo final de semana vocês prometem que vamos comer a pizza e nada, e nada, e nada. Falo mais nada, vou começar a sentar a madeira nos meus primos, vocês não acham ruim não, viu? Viu, Karina? Viu, Dadá? Márcio, seja bem-vindo como membro aí do canal. Gente, quem quiser comentar aí no chat, é só ser membro aí do meu canal do YouTube, tá? Tá clara a aula aí? Ok, eu fiz uma pergunta. Paulo escreveu. Escreveu? Escreveu. Tá escrito. Novamente, vou compartilhar para dizer que é mentira o que eu estou dizendo aqui. Porque eu até compartilho o esboço, ainda tem gente. Não, você tá errado. Tá escrito, então preste atenção. Paulo dizendo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, está falando do povo de Israel, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Só um problema nessa citação de Paulo, pois ele colocou que Jesus aboliu a lei. Mas onde está o registro que Jesus aboliu a lei? O problema é que não há referência alguma que diz que o objetivo de Jesus era abolir a lei. Não. Vai dizer o contrário. Ó, Jesus, ao contrário, ó, a contradição agora, ó. O contrário. Não penseis que vim, não é nem abolir, né? Revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir não é abolir, não é destruir, não é desfazer, não é revogar. Aí, ó, Mateus 5,17. Olha a contradição com o seu Paulo aí agora. Aí, ó. Só a palavra de Deus que é inspirada, que tem aparentes contradições. Olha aí agora. Não, isso não é uma aparente contradição. Isso é uma contradição. Tá aí, ó, o seu Jesus dizendo, em Mateus 5,17. Eu poderia tirar a palavra revogar e colocar abolir, olha lá, ó. Não penseis que vim abolir a lei os profetas. Não vim para abolir. Vim para cumprir. Contradição. E aí? Aí a letra mata. E o Espírito fica, tá vendo? Aí é nisso que deixa os crentes, alguns crentes espiritualizados, putos comigo. Porque isso é a letra aqui agora. A letra não está matando, não. Pelo contrário. A letra aqui agora, o conhecimento do professor Fábio Sabino, está lhe trazendo luz e vida. Aí a contradição. Agora, os tais espiritualizados, eles não encontram nenhuma contradição na Bíblia. Por quê? Porque não sabem interpretar a Bíblia. Eles lêem, usam crença e fé, porque é o poder de Deus, irmão, porque é a palavra de Deus, porque não sei o quê, porque é o Espírito Santo, porque é o anjo, porque é a unção. É isso, a palavra deles é isso aí. É ignorância. Resumindo, chama-se pessoas ignorantes. Existe ou não existe contradição? Mas vamos voltar novamente ao raciocínio, vamos lá? Vamos voltar. A letra matava, vamos lá agora. A letra matava, conforme visto acima, a letra que matava era a lei que foi gravada na pedra que marcou a inauguração da antiga aliança. E não o conhecimento teológico, a interpretação de texto, a exegese, a crítica, o julgamento da Bíblia, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, não é isso que matava. Logo que se vê nos dizeres de Paulo é que a lei era impotente para produzir o comportamento que ela ordenava. E realmente foi. Ela gerou algum comportamento? Não. As pessoas transgrediam a lei. Por que transgrediam? Porque a lei não mudou e não muda o comportamento de ninguém. A letra por si só não tem poder de nada. A Bíblia por si só não tem poder para nada. O que tem poder são as suas escolhas, as suas decisões. Isso sim tem poder. Acabou. Mas a Bíblia
A prova é você estudar toda a Bíblia e verás. Pessoas morriam. Por que morriam? Porque a lei dizia não fazer tal coisa. A letra dizia não fazer tal coisa. Porque caso fizesse, acontecia, morria. A letra mata. É nesse sentido. A letra matava. O descumprimento da lei matava. Não adulterarás. Se adulterasse, morria. É nesse sentido que a letra mata. O descumprimento dela. Só que a constituição da letra, ou a constituição da lei, foi objetivando a mudança comportamental. Por quê? Porque o povo sai do Império Egípcio com a bagagem cultural do Egito, o conhecimento do Egito, a religião do Egito, e não deu outra. Quando Moisés está lá no Sinai para receber a letra, está o povo praticando a idolatria do bezerro de ouro. O que aconteceu? Morreram. Os tais espirituais morreram. Então é nesse sentido que a letra matava. Porque visava a mudança comportamental. E não tem como. A Bíblia não muda ninguém. Não muda ninguém. O que muda são as suas escolhas. Professor, antes de ser evangélico eu roubava. Virei evangélico e não roubo mais. A Bíblia mudou minha vida. Não, a Bíblia não mudou. Você fez uma escolha de não roubar porque está dentro da igreja. Dentro da igreja. Senhor, eu fumava e bebia, agora aceitei Jesus, me batizei, agora não fumo e não bebo. Porque a Bíblia me libertou. Não, também não liberta ninguém. É sua opção. Você não fuma e não bebe com medo de não participar da ceia, com medo do seu líder, com medo do que os irmãos dirão, porque à vontade muitos ainda continuam. Tá? Você evita de ir em festas que tem cigarro, que tem bebida. Por quê? Por quê? Por quê? Tem medo de ter uma recaída, foi liberto? Não existe libertação, é sua escolha. Porque quando a pessoa se afasta da igreja, o tal desviado volta a fumar, volta a beber, volta a se prostituir. Que libertação que foi essa, então? Entende? Não tem poder de libertação nenhuma. São suas escolhas. Tem gente que não segue nenhuma religião. Deixou de fumar, deixou de beber, deixou de se prostituir, um monte de tantas outras coisas. Então, religião e livro não liberta ninguém, meu amigo. São suas escolhas, suas decisões, sua vontade. Aprenda isso. Quem diz que a Bíblia liberta, que existe, transforma a vida, são quem? Os tais espiritualizados. Aqueles que dizem que aqueles que têm conhecimento são mortos, porque a letra mata. Simples assim. Pessoas ignorantes. Eu mesmo. Deixei de beber. Por quê? Porque eu quis. Precisei de Bíblia? Não. Precisei só a palavra do médico. Se você não parar, vai ter problemas nisso, nisso e nisso. Aí eu tinha uma escolha. Tá bom. Eu não quero fazer hemodiálise. O que eu fiz? Parei de beber. E na minha casa tem bebida. Tá aqui. Daqui eu tô dando uma garrafa de velho barreiro, uma garrafa de vodka. Tem bebida aqui dentro da minha casa eu tenho. Dentro da minha casa eu tenho bebida. Tá ali. Bebo se eu quiser. Se levantar aqui agora, pegar a garrafa de velho barreiro, tomar a dose, eu tomo. O que me impede nada. Mas tá lá. É minha vontade, eu não quero. Mas se eu quiser beber, eu vou lá e bebo. E aí? E olha que eu sou batizado na igreja evangélica, né? Batizado no Espírito Santo, pregador. Tudo que vocês imaginaram como um bom pregador pentecostal tem até hoje. Se quiser falar em língua estranha aqui agora, eu falo, vai, achei, babaia, sebe, rébias. Fala a hora que eu quiser. Se eu quiser pregar aqui com unção aqui, pela manhã eu faço um monte de gente aí chorar. Já fiz isso uma vez. Ok. Agora eu vou usar Jesus novamente. E Jesus vai provar o contrário de Paulo. A letra mata. O Espírito vivifica. Olha o que Jesus ensinou. Eis que se levantou um certo, presta atenção o que ele era, doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que, presta atenção nisso aqui, ó, farei para herdar a vida eterna. Veja que está tratando de vida eterna. O que ele teria que fazer. Pois bem, se a letra mata e o Espírito vivifica, o Espírito da vida, nessa pergunta do doutor da lei para Jesus, qual a resposta óbvia que Jesus deveria dar para esse doutor da lei? Para ele herdar a vida eterna. A vida eterna. Era simples. Mediante a indagação, Jesus deveria responder. É simples, doutor da lei. Basta você me aceitar como seu único e suficiente Salvador. Confessar-me e você herdará a vida eterna. Ele está perguntando o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Jesus, me aceita, me confesse. Foi isso que Jesus respondeu para o doutor da lei. Aí não, mas Jesus não poderia fazer isso. Ué, é você que ensina Jesus agora, é? É? Você é Deus agora? Não, é porque Jesus só poderia fazer isso depois da ressurreição. Ah, é? Onde está escrito isso? Jesus precisaria ressuscitar para dizer que alguém deveria aceitá-lo como seu Salvador? Foi? Você é Deus? Você conhece os planos de Deus agora? É? Não sabia. Isso é ignorância, burrice. É espiritualizar o texto demais para criar heresia. Não, meu filho. Por isso que eu falo. Aí quando o teólogo letrado chega e fala que Jesus deveria ter feito isso, Jesus não fez. Era simples. E olha a pergunta do doutor Dario, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se a salvação fosse condicionada à pessoa de Jesus, Jesus deveria responder para ele. É só você me aceitar como seu Salvador e você herda a vida eterna. E agora, crente, como fica? Como fica?
Olha o que vai acontecer. Olha a contradição entre Jesus e Paulo agora. Porque a Bíblia não tem contradição, mas a gente tivesse. Ele lhe disse, Jesus agora, que está escrito na lei, que está escrito na letra, como lês, ou como interpretas. Ó, Jesus a favor da hermenêutica, da interpretação textual. Jesus a favor do conhecimento, que está escrito na lei e como lês. E respondendo ele, o doutor da lei, disse, olha o que ele disse, o mandamento, a letra que mata, a lei que mata. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus vai responder para o doutor da lei. E disse-lhe Jesus, respondeste bem. Agora, você respondeu bem. Agora, me aceita que você é salvo? Foi isso que Jesus respondeu? Foi não. Faze isso e viverás. Ué, mas não estava dizendo que a letra matava? Não, Jesus está dizendo, não. Se você cumprir com isso, viverás eternamente. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. E agora? Não está dizendo que a letra matava? Que gravada em pedra matava? Jesus está dizendo ao contrário. Bom, galera, agora que assistimos esse corte imperdível, a real é uma só. Cadê os corajosos que dizem refutar o professor Fábio Sabino? Cadê os teólogos de internet que aparecem aos montes para soltar frase de efeito, fazer vídeo cheio de edição conveniente e manipulação barata, mas que na hora de um debate sério, com base e argumento, somem igual fumaça? Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta fazer teatrinho. Aqui o negócio é simples, se tem argumento, apresenta. Se não tem, aceita que a casa caiu. O que a gente mais vê é essa galera fanática que acha que pode ganhar no grito, na intimidação, na velha estratégia do ad hominem, mas quando chega a hora de encarar o conteúdo de verdade, fica batendo cabeça, repetindo versículo e fugindo da questão principal. Bom, galera, agora que assistimos esse corte imperdível, a real é uma só. Cadê os corajosos que dizem refutar o professor Fábio Sabino? Cadê os teólogos de internet que aparecem aos montes para soltar frase de efeito, fazer vídeo cheio de edição conveniente e manipulação barata, mas que na hora de um debate sério, com base e argumento, somem igual fumaça? Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta fazer teatrinho. Aqui o negócio é simples, se tem argumento, apresenta. Se não tem, aceita que a casa caiu. O que a gente mais vê é essa galera fanática que acha que pode ganhar no grito, na intimidação, na velha estratégia do ad hominem, mas quando chega a hora de encarar o conteúdo de verdade, fica batendo cabeça, repetindo versículo e fugindo da questão principal. E se tem uma coisa que esse canal vai fazer, é escancarar essa covardia intelectual. O canal de cortes do professor Fábio Sabino chegou para ficar e vai ser o terror desses religiosos fundamentalistas que não aguentam ver sua fé questionada. Vamos pegar esses vídeos, desmontar as falácias, refutar as distorções e jogar tudo na mesa. Vai ter corte atrás de corte, desmascarando cada um desses que se acham donos da verdade, mas que na prática não sustentam nada além de crenças vazias. Eles podem chorar, podem espernear, podem até tentar nos atacar, mas uma coisa é certa, não vão conseguir fugir. Aqui, a gente vai pra cima e o pau vai quebrar. O que a gente mais vê são esses cristãos fundamentalistas que adoram apontar o dedo, se acham donos de uma verdade absoluta e agem como se qualquer questionamento fosse uma afronta pessoal. Eles não querem debater, não querem analisar criticamente nada, querem apenas repetir o que ouviram no púlpito e sair por aí chamando todo mundo de herege. Mas a verdade é que quando se pede evidências, quando se pede embasamento, tudo o que eles conseguem fazer é atacar quem os confronta. É sempre o mesmo ciclo: primeiro tentam desqualificar o Sabino, depois vêm com aquelas ladainhas emocionais e por fim correm para o tradicional "você tem que ter fé". Mas aqui não cola. Se tem uma coisa que esse canal vai fazer é jogar luz nessas contradições, escancarar essas fugas covardes e forçar essa galera a encarar a realidade. O que a gente mais vê são esses cristãos fundamentalistas que adoram apontar o dedo, se acham donos de uma verdade absoluta e agem como se qualquer questionamento fosse uma afronta pessoal. Eles não querem debater, não querem analisar criticamente nada, querem apenas repetir o que ouviram no púlpito e sair por aí chamando todo mundo de herege.
Mas a verdade é que quando se pede evidências, quando se pede embasamento, tudo o que eles conseguem fazer é atacar quem os confronta. É sempre o mesmo ciclo. Primeiro tentam desqualificar o Sabino, depois vêm com aquelas ladainhas emocionais e, por fim, correm pro tradicional "você tem que ter fé". Mas aqui não cola. Se tem uma coisa que esse canal vai fazer, é jogar luz nessas contradições, escancarar essas fugas covardes e forçar essa galera a encarar a realidade. E pode ter certeza, o canal de cortes do professor Fábio Sabino vai crescer, vai alcançar mais gente e vai continuar batendo de frente com essa hipocrisia. A cada vídeo que lançarmos, a cada refutação feita, vai ficar mais difícil para eles continuarem se escondendo atrás de argumentos vazios. E não adianta vir com discurso de perseguição, porque aqui ninguém está atacando a fé de ninguém. Estamos apenas expondo as incoerências, mostrando onde os dogmas falham e dando a oportunidade para quem quiser ver a verdade, além das amarras religiosas. Se você chegou até aqui e quer fazer parte disso, agora é a hora de agir. Se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, fortaleça o canal de cortes, porque é aqui que a verdade vai ser jogada na cara, sem filtro, sem censura, sem medo. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque cada vídeo que sair aqui vai ser uma bomba que não tem como ignorar. Comente qualquer coisa, faça perguntas, traga suas dúvidas. Suas críticas só respeita o professor. Caramba! O importante é movimentar esse debate, mostrar que existe um espaço para questionamento e que ninguém precisa aceitar tudo sem pensar. E pode ter certeza, o canal de cortes do professor Fábio Sabino vai crescer, vai alcançar mais gente e vai continuar batendo de frente com essa hipocrisia. A cada vídeo que lançarmos, a cada refutação feita, vai ficar mais difícil para eles continuarem se escondendo atrás de argumentos vazios. E não adianta vir com discurso de perseguição, porque aqui ninguém está atacando a fé de ninguém. Estamos apenas expondo as incoerências, mostrando onde os dogmas falham e dando a oportunidade para quem quiser ver a verdade, além das amarras religiosas. Se você chegou até aqui e quer fazer parte disso, agora é a hora de agir. Se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, fortaleça o canal de cortes, porque é aqui que a verdade vai ser jogada na cara, sem filtro, sem censura, sem medo. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque cada vídeo que sair aqui vai ser uma bomba que não tem como ignorar. Comente qualquer coisa, faça perguntas, traga suas dúvidas. Suas críticas só respeita o professor. Caramba! O importante é movimentar esse debate, mostrar que existe um espaço para questionamento e que ninguém precisa aceitar tudo sem pensar. E claro, compartilhe esse corte com todo mundo que precisa ver isso. Manda no grupo, joga nas redes sociais, espalha esse conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais forte essa discussão se torna. O link tá na descrição, então não vacila. Vem com a gente, porque isso aqui tá só começando.